Salve galera, nesse sábado, dia 10 de maio, fui lá no ginásio da APCF para gravar alguns jogos dos Jogos Universitários do Distrito Federal 2025, futsal masculino. Aí sou eu chegando no ginásio da APCF e vocês vão ficar com alguns lances da primeira parte do primeiro tempo do jogo entre o CB e o DF. Esse é o time da Católica, de preto com azul, e o que vai aparecer agora é o time da UDF, todo de branco. Go!